Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Como a Inês disse, e bem, isto não é uma cadeira, mas no fim, se quiserem fazer perguntas aos professores, estejam à vontade. Portanto, nós guardamos sempre 5 a 10 minutos no fim para questões do público. Tirando isso, é evidentemente um gosto enorme termos aqui, uma vez mais, uma dupla brilhante que dispensa apresentações, mas que eu vou muito sumariamente resumir. Ao meu lado está Isabel Furtado, gestora destacadíssima, sobretudo na TMG Automotive, têxtil Manuel Gonçalves, de resto, seu avô. Vamos também falar do universo das empresas familiares, mas o seu trabalho através do Centro de Excelência de Indústria Automóvel, no meu caso, muito em particular, da Fundação Casa da Música, que também aqui destaco, e recebeu um honoris causa pelo ISCTE há 6 meses, creio. Sim. Portanto, a tinta ainda está fresca no diploma. E ao lado da Isabel, o Ricardo Zósimo, que é doutorado em Gestão pela Universidade de Lancaster, é professor associado na Nova SBE, autor, investigador, colunista e está profundamente em casa nos temas da sustentabilidade. E eu trazia uma primeira pergunta para a Isabel, por ser senhora e gostar de começar sempre pelas senhoras, mas na verdade o Ricardo disse uma coisa que eu achei um bocadinho curiosa e desconcertante lá fora, que eu gostava que trouxesse para aqui. Portanto, pedindo desde já a permissão da Isabel, eu vou começar com o Ricardo, porque constatávamos há pouco que a sustentabilidade já não é o tema da moda, não é? Portanto, parece que é um tema que arrefeceu nas agendas coletivas, na agenda mediática, largamente substituída, é claro, pela inteligência artificial enquanto assunto, não enquanto pertinência. E, portanto, perguntava-lhe em primeiro lugar, quando falamos de sustentabilidade em 2026, estamos a falar de quê? O que é que já sabemos? O que é que ainda não sabemos? Temos ideias antiquadas? Porque em 2020 a sustentabilidade era outra coisa. Qual é a leitura que faz do hoje? Eu acho que era importante falar do elefante na sala, não é? A sustentabilidade é uma palavra que está em declínio. E nós, os amantes da sustentabilidade, os teóricos da sustentabilidade, as empresas que estão na linha da frente da sustentabilidade, não soubemos inventar a palavra nova e, de repente, IA está neste espaço, não é? Esta toca, em vez de se chamar acelerar na curva da sustentabilidade, deveria se chamar IA na sustentabilidade. E mesmo que não tivesse nada a ver com IA, porque só IA para trazer pessoas, não é? Só para ficar na curva, não é? Só para ficar na curva, não é? Porque acelerar a sustentabilidade parece-me um contrassenso, mas altamente necessário, não é, Isabel? Nós hoje falávamos os dois, a Isabel e eu não nos conhecíamos. E não tem que concordar. E não temos que concordar. Mas hoje concordamos neste tema, não é? Que a sustentabilidade é um tema que temos que o tratar melhor. Que temos que ter a coragem de dizer a palavra sustentabilidade, se calhar, já não reflete aquilo que nós... Porque, sobretudo numa empresa, a sustentabilidade é custo. Quem é que quer vir falar de custos? Não é? Quem é que quer vir falar de acelerar custos? Não é? Acho que isso não faz sentido, não é? Mas não é, para não, Isabel? Não. Então, a Isabel vai... Então, se calhar temos aqui a inversão. A Isabel vai fazer a defesa da sustentabilidade e o Ricardo, enquanto expert, vai fazer o ataque da sua própria disciplina. Temos aqui uma inversão inesperada de papéis. Portanto, se calhar vou trocar as perguntas que tinha para um e para o outro. Não, mas se calhar lanço aqui o isco à Isabel, porque já percebi que a Isabel tem uma indicação de resposta, se calhar, diferente do que se poderia esperar. E indo a um tema mais pragmático, que tem que ver com aquilo que se chama o tsunami regulatório. Portanto, a União Europeia emite diretrizes e obrigações que as empresas e a indústria têm que cumprir. E eu pergunto, na sua visão, se acha que a Europa está a vestir uma camisa de forças chamada ESG, portanto, Environmental, Social e Governance, os 3 aspectos, ou se, pelo contrário, vamos mesmo liderar pelo exemplo e vamos mostrar que isto não é uma camisa de forças, na verdade são asas. Podem ser asas. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Vamos começar a olhar porque a sustentabilidade e porque é que é vista desta forma. A sustentabilidade não é mais nem menos que escolhas. Escolhas que fazemos todos os dias da nossa vida. O problema é que o termo sustentabilidade tem vindo a perder a sua parte mais íntegra, porque realmente, se nós olharmos, e disse muito bem, com a regulação europeia, nós olhamos e todos queremos produtos mais verdes, todos queremos um ambiente melhor, todos queremos economicamente melhor, socialmente, mas depois somos todos um bando de hipócritas, porque todos nós queremos baterias de lítio para os carros, para os telemóveis,
Mas, como dizem os ingleses, not on my backyard. Portanto, aqui na Europa não vamos ter exploração de lítio. Então vamos ter lá onde? No Congo, com crianças, que assim, mas nós não estamos lá para ver. Portanto, nós estamos a desvirtualizar tudo isto, porque nós devíamos só ter, ou melhor, só devia ser permitido fazer exploração minéria nos sítios onde se faz bem, leia-se Europa. Porque senão estamos a fazer de conta. Qual é o problema? É que realmente a Europa tem vindo a pôr um espartilho regulamentar enorme às empresas europeias, mas depois massivamente abre as portas a quem quiser pôr cá artigos, e sejam têxteis, sejam automóveis, seja de que for, que não cumprem minimamente com regras ESG, mas até as mais básicas regras de sustentabilidade, em termos de sociais, exploração de mão de obra, crianças, mulheres, horas intermináveis de trabalho, ambientalmente sabemos como é, e socialmente com dumping. Portanto, nós temos que repensar se queremos a Europa limpa e menos competitiva, ou se queremos a Europa limpa, mas também queremos reciprocidade. E ninguém gosta de falar nisto. E andado assim um bocadinho mais para a frente, nós hoje estávamos a falar da desonestidade intelectual que existe nas escolhas que fazemos. Muitas vezes estamos a comprar, e eu dou o exemplo, estamos a comprar um carro elétrico. O carro elétrico, na sua fase de uso, realmente não polui. E a sua fase de produção? Se calhar a maior parte das pessoas não sabem que produzir um carro elétrico é muito mais nocivo para o ambiente que produzir um carro de combustão a gasóleo. Mas só estamos a olhar para a fotografia que nos interessa. E, portanto, nós temos que ter, acima de tudo, a honestidade de fazer avaliações bem feitas do que é isso da sustentabilidade e temos que tomar decisões, eu não digo para proteger a indústria europeia, porque realmente hoje a competição é global e nós temos que ser competitivos a nível mundial, mas que falemos em fair trade, falemos em regras iguais para todos, porque senão nós estamos a caminhar para um abismo na Europa, e vê-se isso com as importações massivas que estão a acontecer, e estamos a fazer de conta que não é nada connosco. Muito, muito interessante e pertinente, vindo de alguém que de facto está com as mãos na massa e, portanto, vê as coisas por dentro. E eu perguntava ao Ricardo, agora se calhar saindo do âmbito industrial e indo falar da percepção que se tem. A Isabel falava, é claro, da questão da competitividade, e há uma frase famosa que diz "Go woke, go broke", portanto, assumir uma agenda progressiva, seja social, seja o que for, é anticompetitivo. E em cima disto, por exemplo, a economia social é muito alicerçada ainda em projetos piloto, numa política cultural de pequena escala, e eu pergunto se isso de facto corresponde à realidade ou é só a ponta do iceberg e há alguma coisa escondida que nos esteja a passar ao lado? Eu acho que há uma coisa escondida que é o que é que nós queremos para a nossa sociedade. Essa é a verdadeira coisa escondida, não é? Uma das razões pelas quais eu aceitei logo o convite da Inês é estar num banco que tem 3 palavras que guiam a sua ação. Simples, justo, não é? Simples, justo e próximo. Isso é sustentabilidade in action. Não é? Eu tenho uma avó de 103 anos e deixa-me contar-vos esta pequena história. Uma avó de 103 anos e esta avó estava mesmo a morrer. Há um par de anos estava mesmo a morrer. Tipo, na última semana, nós achávamos, na última semana de vida, está alive and kicking, ainda hoje. Mas achávamos, e então eu decidi, o que é que eu vou oferecer à minha avó para ela ficar orgulhosa de mim, não é? Quer dizer, uma caixa de chocolates, pastéis de Belém, quer dizer, não era isso, não é? Então decidi ligar para o lar e dar às senhoras do lar uma formação sobre práticas de gratidão, que é uma coisa que eu faço lá na Nova, ensinar as pessoas a agradecer. E a minha avó ficou toda inchada, não é? O neto, professor da universidade, veio aqui às senhoras do lar dar todo um workshop sobre práticas de gratidão. E a minha avó, mesmo antes de me ir embora, portanto, fiz aquilo, foi ótimo, todas vieram dizer bem, mesmo antes de me ir embora, Martim, desculpa a história longa, fui agradecer à minha avó, dizer, olha, vó, já vou embora, e a avó diz, senta aqui, a morrer, senta aqui. Tu és professor de quê? Sustentabilidade, avó. E ela pergunta, não é? 101 anos na altura, 101 anos e meio. O que é isso? E eu, olha, é poupar água, poupar luz, tratar melhor as pessoas, saber agradecer.
ela fica assim a olhar para mim e diz, e pagam-te? Como quem diz, ai que idiotas, não é? Quer dizer, quem é que não quer isso, não é? Quem é que não quer isso? Eu acho que falta uma consciência sincera para responder à tua pergunta. A ponta do iceberg é que mundo queremos. Porque se temos um mundo próximo, justo e... Qual é a outra palavra que me está a faltar? Simples. Temos que apostar num mundo sustentável. Temos que apostar nestas práticas simples, nestas práticas de proximidade, nestas práticas de justiça. Portanto, eu acho que temos é que ser fiéis a isso. Depois, o dia-a-dia é que é mais difícil de sermos fiéis a isso. Claro. E eu pergunto à Isabel, de facto, é um mission statement, não é? É a escolha destas 3 palavras, mas se de facto forem incorporadas e vividas, elas obrigam a uma certa lentidão, a uma certa profundidade de reflexão, pelo menos, perspectiva longa. E eu pergunto-lhe, a Isabel, no caso da indústria automóvel, estamos a falar de prazos apertados, não é? De entregas, toda a gente que compra um carro novo normalmente espera por ele e liga todas as semanas ao comercial. Portanto, imagino que do lado da produção haja muita vontade de pôr os materiais cá fora. Tudo é para ontem. Como é que se consegue, nesse mundo em que tudo é para ontem, olhar, não é para amanhã, é para daqui a um ano? Na fase da indústria onde eu estou não é bem assim, porque eu estou muito antes do carro chegar ao mercado. Eu faço os materiais, nós fazemos o material que vai para dentro do automóvel. Os tabliers, os assentos, os painéis de portas, tudo o que é, eu costumo dizer, tudo o que é macio e flexível dentro do automóvel é feito na TMG. Aliás, eu quase que diria, toda a gente aqui sentada já se sentou num banco feito mesmo em Guimarães. Vai para a Alemanha, mas foi feito em Guimarães. Um banco, o artigo. É um processo longo. Uma pessoa não acorda um dia e diz, agora vou ser sustentável. Não. Isto demorou anos. A partir do momento em que nós decidimos, queríamos ir para um caminho de sustentabilidade a sério, e estamos a falar já no 8º relatório de sustentabilidade, mas com os Science-Based Targets aprovados oficialmente, não estamos a falar de greenwashing nem de wishful thinking, desculpem o inglês. Estamos a falar de um caminho, e um caminho só se faz, primeiro, com envolvimento da gestão de topo, porque isto requer alguns sacrifícios no início, mas eu depois, mais tarde, quero dizer que já estamos a fazer dinheiro com a sustentabilidade, portanto isso também é importante. Mas é um caminho difícil, é um caminho que implica algumas escolhas, é um caminho que implica estratégia. Por exemplo, nós quando decidimos na TMG que vamos incorporar materiais bio, eu disse, incorporamos material bio, mas não incorporamos nenhum material ou nenhum produto que compita na cadeia alimentar. Porque senão eu vou ter um campo de milho em África e em vez de estar a dar de comer às pessoas, estou a usar aquilo para dizer na Europa que estou sustentável e que tenho um carro à base de amido de milho. Não faz sentido. Portanto, usamos o quê? Biopolímeros, usamos algas, tudo que não seja, entre aspas, comestível. Mas isto é uma atitude ou uma decisão estratégica que foi tomada na TMG. Nem toda a gente quer ir por esse caminho, não vão. Agora, isto demora tempo e depois é uma questão de atitude, porque em princípio, a matéria-prima de origem não fóssil é mais dispendiosa. Mas depois obriga-nos a uma coisa muito interessante. Obriga-nos, dentro da fábrica, a termos outro cuidado que não tínhamos. Primeiro, comprar só exatamente o que precisamos. Nem a mais, nem a menos. Nem a mais para ficar em estoque, porque estoques são custos nas prateleiras, não é? Lucro na prateleira. Nem a menos, que é para não ter que repor material rapidamente. Depois obriga-nos a uma gestão produtiva e uma eficiência produtiva brutal. Estamos a falar de consumos específicos de energia, coisas ridículas, como, por exemplo, cortar uma amostra para ir para o laboratório, em vez de ter 50 centímetros, podes fazer com 10. Só tem que ir com 10. E, portanto, isto obriga-nos a um trabalho de casa e dentro da empresa que nos leva a grandes poupanças de valor, de custo de material. Portanto, é uma oportunidade também para se poder fazer dinheiro. E se nós TMG, estamos numa indústria que está baseada no valor e não no custo, é muito importante que eu tenha estas eficiências. E eu só tenho isso se tiver alguém do lado da sustentabilidade a olhar para estes assuntos muito específicos. E hoje de manhã estávamos a falar, e atualmente o diretor de sustentabilidade da TMG veio do lado das vendas. Era o Key Account Manager da Volvo. A Volvo talvez seja a empresa mais escrutinada em termos ambientais e mais exigente. E, portanto, ele vem do lado
do que é que o cliente quer em termos de sustentabilidade, e aqui há realmente uma diferença grande entre o norte da Europa e o resto da Europa. Há cada vez mais uma apetência para produtos sustentáveis, com circularidade, produtos que se possam reparar, e portanto há no norte da Europa. Outra coisa que há muito é o chamado Design for Performance, que é aumentar a vida útil do produto. Isto é muito importante, e nós estamos outra vez a olhar para os carros elétricos, que vai ser um bocadinho usa, gasta, deita fora, porque ninguém compra um carro elétrico ao fim de 5 anos para gastar 15 mil euros numa bateria, enquanto que uma pessoa compra um Mercedes, e o Mercedes dura, não sei, 20 anos a andar bem. Portanto, aqui temos que ponderar muito bem estes critérios de escolha. Mas a sustentabilidade é um caminho, é uma forma de estar. Não é por... Claro que na indústria automóvel há uma grande imposição dos nossos clientes que querem, porque eles estão escrutinados até no desmantelamento. E, portanto, querem mesmo isto. Mas depois tem que haver internamente uma vontade de ir por aí. Claro, eu ia lhe perguntar precisamente porque sobre isso. A indústria tem impacto. Nós estamos nos serviços, na banca. Na banca, e desculpem-me ser tão frontal, da banca a ação para ser sustentável, comparada com a indústria, é diminuta. Ok, trocam-se umas lâmpadas, usa-se menos papel, faz-se menos viagens. Na indústria não. Na indústria eu preciso de matérias-primas pesadas, preciso de derivados do petróleo, energia, água. Portanto, a indústria tem impacto, e o impacto é sempre negativo. O que é que nós temos que fazer conscientemente? É minimizar este impacto negativo e arranjar formas de o compensar. Porque nunca falamos em descarbonização, que isso não existe. Nós tendencionalmente para a descarbonização, ou então net zero. Mas a palavra net quer dizer que é o equilíbrio. A palavra net não quer dizer zero, é o net. Portanto, eu sei que tenho que fazer outras atitudes, plantar mais árvores, por exemplo, meter mais alga no produto. 1 grama de algas absorve 1,7 gramas de CO2. Tenho que pôr mais no produto. Portanto, isto é sempre equilibrar o impacto negativo que naturalmente eu tenho. Claro. A Isabel falou em greenwashing e é uma das formas, se calhar, de fazer mal a sustentabilidade, tal como é culture washing, e eu pergunto ao Ricardo como é que se identificam os traços de greenwashing? Como é que nós podemos saber internamente se fazemos parte de uma organização ou, enquanto cidadãos, que uma boa prática ou um exemplo, na verdade, é um caso de greenwashing? Eu compreendo a pergunta, mas não sei se concordo com a pergunta, com sinceridade. O que eu observo no mercado é que hoje já temos marcas que não estão a dizer que são mais sustentáveis do que são, para não serem atacadas, não serem 100% sustentáveis. Neste momento, há 10 anos houve muito greenwashing e houve tanta má reação da sociedade que o que aconteceu na realidade foi marcas que hoje são mais sustentáveis do que promovem, não dizem que são, porque não são 100%. Eu acho que isto que a Isabel estava a dizer é muito importante, que é, na sustentabilidade não há 100%. Não existe 100%. E, portanto, nós temos que aceitar uma coisa incompleta, uma coisa difícil, uma areia que nos é dada que está suja. Não há 100%. Mas nós estamos pouquíssimamente treinados para não haver 100%. Nós, então, agora, com o IA, é certo ou errado, não é? Certo ou errado, o tempo inteiro. 0 ou 1. 0 ou 1. Não há 100% na sustentabilidade. A Isabel nunca vai ter uma fábrica 100% sustentável. Social, ambientalmente, financeiramente, nunca vai. Mas também tinha gente desempregada sem nada que fazer. É um caminho. Há uma grande marca de vinhos, que estávamos a falar hoje, que fez um vinho sustentável, biologicamente sustentável, ok? Fez. Sabem o que é que eles disseram para o mercado? Nada. Venderam ao mesmo preço, a mesma coisa. Segundo ano. Porque eles pensaram assim, se calhar a natureza ajudou-nos este ano, se calhar a gente não vai conseguir fazer outra vez. Segundo ano, outra vez, conseguiram outra vez. Só ao 4º ano é que puseram o green leaf no vinho. Porque toda a gente achava que eles não eram capazes de fazer vinho de entrada, biológico, e quando tu vais lá visitá-los, sabes o que é que notas? Tecnologia. Tem mais de 600 pontos de medição de condições do terreno, das condições de água.
Portanto, notas que a tecnologia... Portanto, se vamos fazer coisas deste estilo, vamos precisar muito de tecnologia. Mas no caso do vinho, eu, enfim, não conhecendo o exemplo, posso imaginar que, sendo um mercado muito picky, há muita gente que não gosta de vinho biodinâmico, não sabe porquê, mas não é aquilo que eu quero. Portanto, se calhar estão também a proteger-se Claro, de introduzir uma isso. novidade estranha, não é? É isso. O Ricardo falava de não anunciar o 100%, eu acho que o mercado está habituado, o Skip elimina 99,9% das sujidades, não é? Portanto, as marcas protegem-se. Eu perguntava, se calhar não me expressei bem, a minha pergunta era mais como é que o cliente ou o trabalhador pode identificar, não vamos falar de ambiental, por exemplo, sustentabilidade social, agora, como é que podemos identificar um projeto que é culture washing? Ou seja, como é que eu posso dizer isto cheira a esturro? Isto é uma coisa, isto não é métrica, isto é cosmétrica. É uma empresa a querer ter isto, porque agora está na moda e todas têm que ter um programa, ou apoiar, ou dar uma bolsa, ou qualquer coisa. Há algum traço, algum trejeito que consigamos identificar para perceber que isto é sério e isto não? Adorava. Mas nem o IA nos está a ajudar nisso. Agora, o que eu vejo, por exemplo, dos meus alunos, é que tu tens alunos a preocuparem-se com dimensões diferentes de greenwash. Eu tenho uma aluna agora que está a vender dados para as plataformas de ESG, dados sobre a atividade de empresas no Brasil. E ela está a recolher dados dos stakeholders dessas empresas e a categorizá-los e vendê-los às plataformas de ESG. Agora, eu não vejo assim um grande traço. Podes ir a plataformas como o Glassdoor, por exemplo, não é? Que dizem como é que as pessoas trabalham. Eu não vejo assim um grande traço de maldade nos negócios que mentem. Eu vejo a opacidade. Se calhar o grande traço é a opacidade. Em que sentido? Há uma viagem para a sustentabilidade que requer transparência. Requer transparência sobre o caminho, não sobre os resultados, mas sobre o caminho. E as motivações? E as motivações. Eu acho que as motivações... Eu tenho trabalhado com muitas empresas. A situação é tão grave que eu não me importo que uma má motivação leve a um bom resultado. Eu não me importo. No dia tivemos um CEO cuja motivação para mudar e tornar a organização mais sustentável foi uma carta da filha que lhe mandou uma carta a dizer: eu nunca vou trabalhar na tua fábrica. Porquê? Porque polui. E tu dizes assim, é que tem a bondade, este CEO tem a bondade dentro do coração dele, por isso é que vai mudar. Não, ele percebe que se continuar assim, a filha e as amigas da filha, e os amigos da filha, nunca vão trabalhar na fábrica, ele vai perder talento. Não vai conseguir atrair talento bom para a fábrica, vai fechar a fábrica. Claro. Vai fechar a fábrica. Claro. Eu gostava de Portanto, repescar... a opacidade, se calhar o traço é a opacidade. Sim. Claro. Eu gostava de repescar aqui uma coisa que a Isabel mencionou, que é muito interessante, porque eu creio que a TMG exporta 100% da sua produção, não é? 99%, Portanto, sim. exato, portanto, tem uma relação muito, tal como o Skip, não é? 99,9% Quase. é exportado. Ou seja, mas tem uma relação muito direta com o cliente e com aquilo que o cliente quer e procura. Imagino que também tenha competição, portanto, tem que dar ao cliente melhor do que a sua competição está a dar. E eu pergunto-lhe quanta margem tem, na verdade, para a sua própria autodeterminação, quando o cliente, se calhar, nem sabe que se podem usar algas. Como é que vai explicar ao cliente que não só sai a ganhar, como vocês fazem isto tão bem como se fosse material biológico ou de natureza animal? Nós, TMG, estamos numa situação privilegiada nesse aspecto, porque nós trabalhamos diretamente com as grandes marcas. Quando eu digo com as grandes marcas, não é só o nome, as Mercedes e as Porsches deste mundo, mas é com a marca e não com o intermediário que faz o artigo. Portanto, eu no fundo faço metros de artigo que depois alguém vai cozer num banco e mandar para uma linha de montagem. Portanto, eu sou um Tier 2. Mas eu, para fazer os meus produtos, faço co-criação e co-desenvolvimento com a Original Equipment Manufacturer, com o fabricante do automóvel final. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, eu neste momento estou a fazer as cores que vão sair no mercado em 2027, 2028. Mas isto também permite que eu e o cliente possamos, desde o início, fazer propostas de valor. Propostas de valor a nível de design, a nível de conforto, a nível de sustentabilidade, portanto, funcionalidade, tecnicidade. Ou seja, esta relação muito próxima, que também demora muitos anos a criar, implica que, quer da parte deles, quer da nossa, haja ali um acerto de expectativas e de necessidades que são trabalhadas. E é óbvio que eu só tenho vantagem, e aí é muito importante a ligação à academia, porque eu sou o centro de fazer, mas o centro de saber é a academia. O conhecimento está na academia.
E nós temos que ter uma relação muito estreita com a academia para pegar neste conhecimento e transformá-lo num bem tangível. Senão, eu não tenho capacidade para ter investigadores infinitos dentro de casa para fazer investigação explorativa. Aquela investigação mais incremental, menos disruptiva, desenvolvimento, sim. Mas a outra tem que ir ao centro de saber. Daí a TMG ter uma proximidade muitíssimo grande com as universidades e até patentes conjuntas, que é uma coisa que toda a gente diz que é dificílimo de ter. E, portanto, eu vou ali beber o conhecimento, faço um produto e apresento como potencial de negócio ao cliente. Portanto, como nós no têxtil tradicional apresentamos uma coleção de moda, que é muito sensorial, porque a gente compra uma roupa, na internet não se vê tanto, mas queremos tocar e ver como é, e o design. Eu aqui apresento um potencial que nós conseguimos fazer de produtos diferenciadores. E, mais uma vez, com funcionalidades, com coisas tipo translúcidas, em que abre a porta do carro e não tem luzes embebidas, mas tem a luz translúcida que passa através do material. Estamos a falar também de uma necessidade de mobilidade para os carros cada vez serem mais leves, o material que está dentro por causa da motricidade e, portanto, terem menos botões. Estamos a falar de incorporação de informação translúcida através do tablier, tabliers muito cleans, em que a luz aparece e nós sabemos o que queremos fazer, muito mais minimalista, mas tudo isto tem que ser apresentado como uma coleção de potencial ao cliente. E depois, como em tudo, há marcas de automóveis mais apetecíveis a arriscar e outras mais conservadoras. Mas mesmo dentro das conservadoras, há um carro ou outro que sai, há de reparar isso, há sempre um carro mais arrojado, que é o que eles põem no mercado a experimentar a reação do cliente. Claro, e sem querer, enfim, que a Isabel partilhe os seus segredos, não sei se a TMG está mais focada em cultivar e construir relações duradouras com marcas que certamente já confiam, ou se estão a querer ir à conquista de novas marcas, se calhar até um bocadinho dos dois, mas pergunto se o fator confiança aqui é preponderante também para vocês terem mais margem de manobra, serem mais ousados, mais progressivos nas propostas que fazem. A indústria automóvel é uma indústria muitíssimo difícil de entrar. Só para ter uma noção, nós demoramos 8 anos a entrar na BMW. 8 anos. Mas depois de estar dentro, realmente o construtor de automóvel não gosta de mudar de fornecedor, a não ser que haja alguma coisa assim mais complexa, porque lhe dá a tal reliability, a tal... A viabilidade? É isso. Confiança e a tal... e agora só me lembro dos nomes ingleses, acho que bloqueei aqui. Acho que toda a gente vai entender. Reliability, exatamente para ter sempre o mesmo produto nas mesmas condições e não ter surpresas. Não há nada pior para uma marca de carro ter a fazer uma recolha de automóveis. Portanto, eles querem um fornecedor com quem possam contar. E nós estamos nisto há muitos anos. Quando as pessoas acham que a TMG agora faz automóveis, o primeiro automóvel que nós fornecemos foi em 1971, o Saab. E em 73 a Volvo, portanto andamos nisto. Começaram com os nórdicos, então? Sim, porque o mercado alemão era mais fechado no pós-guerra. Estamos a falar em anos 70, portanto 50, 60, o mercado alemão fechou-se muito em si próprio. O maior fabricante, meu concorrente, é alemão, portanto era mais fácil entrar pela Suécia. Uhum. Mas são relações de longo tempo. Só para ter uma noção, quando nós ganhamos um projeto para 6 anos e o cliente não quer mudar de fornecedor a meio. Portanto, claro. Eu estou a trabalhar nos carros que vão sair para o mercado em 28, em 29, portanto, as tendências. E as tendências do automóvel são as tendências não só da mobilidade, mas da sociedade. E isso é muito importante. E quais são as grandes tendências? É car sharing, a noção de posse hoje... Nós todos, no meu tempo, queríamos ter um carro, uma casa, filhos. Hoje em dia ninguém quer ter nada, quer ter acesso a. Porque realmente é on demand. Até a sustentabilidade é on demand. Portanto, isto muda o paradigma, porque eu tenho que ter, imaginemos um carro com muita maior durabilidade nos assentos, porque vai ser partilhado por várias pessoas. E todas estas tendências são muito importantes para nós termos a noção para onde podemos ir. E para onde queremos ir, acima de tudo. E, portanto, isto é relações que demoram,
mas que depois são... É bom trabalhar na indústria automóvel. So far, so good. Agora vamos para os asiáticos. Nós temos fábrica na China. Aí já nada disto é assim. As OEMs europeias têm uma forma de estar, as OEMs chinesas, e muito agora dos carros novos, aquilo é um computador com rodas. Portanto, toda aquela parte que havia de grande cuidado com os interiores não era, até há bem pouco tempo, tão valorizada como o facto de ser elétrico. Portanto, nós também temos que nos habituar e temos que ir atrás desses clientes, porque nós nunca nos podemos fiar nos clientes que temos, Claro. senão morremos na praia, não é? Nós temos que ir sempre atrás de clientes novos e como é óbvio, há aí uma grande panóplia de clientes novos a aparecer que nós vamos ver também se conseguimos entrar nesses negócios. Claro. Ricardo, eu gostava... Tenho aqui 2 temas que gostava de pescar, vou lançar os 2, o Ricardo escolha qual é que quer responder, ou até pode responder aos 2. Reporta-se ao início da sua intervenção em que falou da sustentabilidade como um custo. E eu gostava de saber quem é que paga esse custo. Quando uma empresa decide fazer um produto sustentável, é o cliente que vai pagar o custo, o produto vai ficar mais caro, são os acionistas que vão ter menos dividendos, é o Estado que vai ter que entrar de alguma forma. Portanto, esta é uma questão. A outra, e visto que a Isabel falou na academia, eu gostava muito de perceber se o Ricardo partilha esta ideia entre fazer e saber, uns fazem, outros sabem, ou se a academia pode ajudar a fazer também, se está também a aprender com quem faz. No fundo, como pergunta a sua avó, o que é que o Ricardo ensina exatamente e qual é o contributo daquilo que pode dar? Eu falhei essa cadeira, não foi a cadeira de explicar à minha avó o que é que... Então, a primeira pergunta. Eu acho que nenhuma dessas é suficientemente boa para a sustentabilidade vencer no mundo. E, portanto, não pode ser nenhuma dessas. A sustentabilidade é, sobretudo, uma nova forma de ver o mundo, onde vamos de mono-KPIs, que é eu quero fazer dinheiro, independentemente da maneira que faça dinheiro, a equilíbrios. E a verdadeira questão dos custos é que eu deixo de medir o valor da mesma forma. Eu agora meço o valor em equilíbrio. Olha, eu faço uma coisa, custou um bocadinho mais, mas tem benefícios sociais e ambientais, na realidade, no valor total, é maior. Eu faço uma coisa, custou um bocadinho menos. É uma mudança completa de paradigma, uma mudança de maneira de ver o que é o valor. Eu passei de dinheiro. Como é que vocês medem proximidade? Se uma das vossas palavras é próximo, como é que se mede proximidade? Proximidade é quê? É confiança? Como é que medem justiça? O comendador Rui Nabeiro tinha aquela expressão justa, não é? O negócio é o win-win, tem que ser para lá e para cá. Como é que um banco mede justiça? Se uma das vossas palavras é justo, eu acho que isso é muito importante, que é, nós vamos ter que medir fora daquele KPI tradicional. Isso é uma coisa que este sistema de dinheiro é um sistema que aperfeiçoámos 200 anos. Nós sabemos este sistema, sabemos-lo de cor. Nós sabemos que, não é? Entra agora entra o AI, o que é que eu estou a fazer? Despedem as pessoas, fazem assim. Nós já sabemos fazer esta parte. Não é muito boa. Não funciona muito bem. Mas já sabemos fazer. Não é equilibrada. Agora, a segunda pergunta é, como é que tu treinas os meus alunos que são hipercompetitivos para equilíbrio? Este é um grande problema que nós temos. É um grande desafio que nós temos. Eu fiz um exercício lá na minha aula, que foi um exercício completamente, acho que dos mais arriscados que fiz. Que foi disso aos alunos, olha, a cadeira são 6 semanas e a meio eles têm que entregar um trabalho. E a meio aí disse, olha, eu vou dar 20 a todos. Vou dar 20 a todos, sob 2 condições. Vocês têm que acordar que 20 a todos é uma coisa boa, cortei a justiça, não há justiça, arrebentei com a justiça. E segunda ideia, cada um entrega o que quiser. Portanto, uns entregam um poema do Martim, outros entregam uma foto da TMG, outros entregam um essay. Cada um entrega o que quiser, mas todos têm 20. Vocês acham que os meus alunos aceitaram receber 20? Provavelmente não. Espero que não. Quem é que achas que bloqueou? Os que provavelmente iam ter 20 e se iam esforçar. Portanto, os mais inteligentes, os que estão mais à frente, bloquearam a generosidade por causa da justiça. Mas na vida, se vamos viver uma vida de sustentabilidade, de equilíbrios, às vezes carregas, outras vezes és carregado.
A generosidade vai ser parte da tua vida. A Isabel e eu estávamos a falar de várias pessoas que nós conhecemos que são muito generosas. A generosidade vai ser... Se tu não treinas para a generosidade, na universidade vais treinar quando? Tu sabes o que é que aconteceu? Primeira coisa, os alunos revoltaram-se contra mim. O professor não pode fazer isto. Não pode. Escreveu num sílabus que ia fazer assim, o professor agora não pode mudar as regras a meio de jogo. Não pode. E eu, ora, cantei uma canção. It's my party and I cry if I want to, I do what I want to. Estás a ver? E eles a seguir fizeram queixa de mim ao diretor de estudos. Portanto, como não conseguiram ir contra mim, fizeram queixa de mim ao diretor de estudos. O diretor de estudos manda-me os e-mails e diz: Ricardo, o que é que estás a fazer? Estás a mudar os sílabos a meio? Não é? Quer dizer, e eu, não, estou a ensinar generosidade. Mas como assim ensinar generosidade, Ricardo? Isso, estou a ensinar generosidade. Mas não há outra maneira? Mas como é que vais aprender generosidade se não tiveres que dar qualquer coisa? Senão não é generosidade. Na cabeça, vocês são todos justos, próximos e simples. Na cabeça não são. Na cabeça são. Mas depois, na ação, se dizer, agora tens que ir para o pé da pessoa que cheira mal. Mas se calhar não quero. Não quero ser próximo desta pessoa. Estás a ver? Então o que é que aconteceu? Não dei, não é? Não dei 20 a todos. Eles revoltaram-se, não sei aquilo, foi este meio. Remeti-me à minha simplicidade e humildade. Problema. Houve uns que receberam 17 dos inteligentes, podiam ter tido 20. E aqueles 3 pontos faz-lhe falta. E agora eles pensam, eu realmente podia ter sido mais inteligente. Eu acho-me a melhor Coca-Cola do deserto, mas tive 17. Eu, se tivesse sido generoso, tinha 20. Porquê é que eu estou a dar este exemplo? Porque como é que tu treinas para competências de equilíbrio? Como é que treinas para competências? Porque treinar para fazer exames e para ser super competitivo, não precisa de um treino nenhum. Só precisa ter pai. Só precisa ter pai. Portanto, como é que treinas para coisas que vão ser a nova geração que precisa de acelerar para a sustentabilidade? Tens de treinar para isto, não é? Para lidar com erros, por exemplo. Claro. E o Ricardo diz que tem alunos muito competitivos. Eu pergunto-me se será porque estamos num contexto nova SBE e, portanto, há todo um perfil de alunos, perfil de carreiras, perfil de estudos que se vão fazer, ou se tem que ver com a geração em si, o que me deixa surpreendido, porque a geração dos seus alunos, que é a geração já de miúdos nascidos no século XXI, é uma geração com uma consciência de classe imensa, é a geração da Greta Thunberg, é a geração de todo um tipo de ativismo que não existiu na minha geração, na geração anterior, e pergunto-lhe se isso também não entra no espaço de sala de aula, se não houve uma voz de dissenso nesse fórum. Houve bastantes pessoas a dizer que deviam ter feito o consenso. Mas a posteriori ou no momento? No momento. Houve bastantes vozes, 20%. O problema é que não são os melhores alunos. Pois. E ninguém Era ouve, a fila de trás, não é? ninguém ouve o aluno de 12 que dele acabou de sair a lotaria, não é? Ninguém ouve esse, não é? Todos ouvem o delegado de turma, que normalmente tem 18, a dizer, não, isto é uma injustiça. Mas na sua cadeira, isso quer dizer que é uma cadeira que, quando os alunos lá estão, já conhecem o perfil uns dos outros. Se fosse uma cadeira de primeiro semestre, primeiro ano... Eu tenho um sonho, não? Vou responder à tua pergunta de outra forma. Eu tenho um sonho, que era o sonho de a Nova ser um sítio onde não houvesse lixo. Não se fizesse lixo. Não fosse possível, um campus à japonesa. Não fosse possível fazer lixo. A pessoa ficar com a casca de banana no Vai bolso casca o de dia banana todo. no bolso, no saquinho, leva para casa, faz qualquer coisa. Na Nova não podiam deixar lixo. Tinham que levar. Quando eu faço esta proposta à nossa diretora de sustentabilidade, disse, Ricardo, tu já imaginaste a confusão que isso ia dar? Eu disse, não, eu não imaginei. Porque se eles chegassem aqui e dissessem assim, a primeira coisa, olha, está aqui um saquinho de plástico para ti, tem o teu nome, isto é para levares o lixo. Tem o teu nome. Aqui é uma coisa, branding da Nova, muito bonito. Tem o teu nome. É para não deixares aqui o lixo, levares para casa. Se fosse logo de início, então se eles não fizessem, choques elétricos. Secção de choques elétricos, não é? Não há outra maneira, não é? Quer dizer, se os melhores alunos, tu pensa nisto, se os melhores alunos de um país inteiro não conseguem fazer isto, se calhar não deviam lá estar. Agora, também parece que há aqui uma coisa, que é um outro elefante aqui nesta sala, que é como é que vos vamos mudar a vocês, que já estão a meio da carreira, não é? Esse é o grande... E aí, tenho mais esperanças numa coisa, quando penso em acelerar na curva da sustentabilidade, esta ideia da coletividade. Nós só vamos mudar se o bem comum
for mais importante que o bem individual. Isto é simples. O bem comum tem que ser mais importante do que o bem individual, para mudares, para acelerares para uma coisa de sustentabilidade. Acho que neste momento os meus alunos, o grande traço dos meus alunos não é nenhum desses que tu disseste, é individualidade. É eu, me, myself and I. Preferem não fazer trabalhos de grupo, não é? E sempre... Tem que ir para a indústria. Ou tem que ir tocar numa orquestra, se calhar. Como é que estou? Eu fiz o exercício de procurar a voz comum. Chamei um maestro do coro, nós temos lá um coro lá na Nova, eu canto no coro lá da Nova, e chamei o maestro, e o maestro fez um exercício de encontrar a voz comum. Metade dos alunos, íamos já em 1 hora e tal, ainda não tinha percebido o que estávamos a fazer. Encontrar a voz comum é assim, vamos ter que fazer uma coisa todos juntos, e tu não podes gritar mais que os outros, tens que ouvir os outros, e tens que... Tu não és bem tu, és uma parte de um todo. Isso não quero. Eu não quero não ser eu quero ser eu. Claro. Audições para solistas. Eu quero ser o mais especial destes todos. Pronto, temos uma voz comum, mas eu quero ser o mais especial. Não. Esse é o grande traço, essa é a grande mudança. E acho que é a grande mudança que nós, como sociedade, também temos que fazer. Se vocês perguntarem aos meus filhos, eu tenho 2 filhos, 15 e 17 anos, e eles dizem, a frase que o pai está mais sempre, que o pai diz mais é: não sejas individualista. Porque é o grande traço. Ricardo, para selecionador, já. É caminho. Mas vê isto. Vê exatamente este fenómeno. Queira ou não queira aquela pessoa. Queira ou não queira fazer o melhor. Queira ou não queira atacar uma pessoa ou valorizar uma pessoa não faz sentido numa equipa. Não faz sentido em nenhuma equipa. Na tua orquestra também não é? Houve 2 ou 3 que puseram notas erradas. Não faz sentido publicamente dizer, olha, Claro. Não faz, não é? Claro que sim. Isabel, vamos aqui a um tema que eu acho que toda a gente quer muito que partilhe, que é como é que está a fazer dinheiro com a sustentabilidade. Que truque é esse? Exatamente com este princípio, que é o princípio do trabalho em conjunto. Eu, para fazer dinheiro com a sustentabilidade, vamos imaginar do início, eu compro matéria-prima sustentável, é de uma forma geral mais alta. E eu não consigo nem sempre passar este custo para o meu cliente. Portanto, eu tenho que ir pelo caminho fora, com a colaboração de todos, ir vendo onde é que eu posso cortar gorduras. E normalmente há muito sítio para cortar gordura dentro de uma empresa, sempre. Eu já falei dos desperdícios, exemplos práticos, nas luzes, lâmpadas acesas, lâmpadas não acesas, porque isto, eu estava há bocado a dizer, isto não é um rio que vai para o mar, isto é um lago. Um lago que está contido. E, portanto, o que eu faço dentro deste lago é que é o resultado. E todos nós temos um trabalho individual, porque temos, mas o objetivo é comum. E se o objetivo comum for poupar o máximo possível dentro da empresa para que o meu produto final seja competitivo e eu faça dinheiro e este dinheiro tenha retorno para quem o fez, é mais fácil de convencer as pessoas. É um trabalho de atitude, portanto é um trabalho que demora tempo. Porque há aqui uma coisa que é engraçada, que é dizer a um operário de chão de fábrica que em vez de cortar 40 centímetros pode cortar 10, é fácil. Mas depois há aqui uma coisinha pequenina, que é, se o erro de cortar 10 afetar o índice da não qualidade, acaba por ser mais caro do que eu deixar ir os 40. Portanto, em todas as fases há este equilíbrio que tem que ser muitíssimo bem explicado. E eu digo que muitas vezes a solução dentro das empresas é a comunicação e o detalhe da informação que é dado aos vários níveis. Eu não posso falar do detalhe, ou não posso falar da mesma forma para um engenheiro de produção que para a pessoa que está na máquina. Eu tenho que falar, digamos, onde o trabalho dele é impactante. E todos os trabalhos são impactantes. Todos os trabalhos. Não se faz nada na indústria que não seja em conjunto. Porque basta... Eu dou um exemplo. Eu tenho os melhores engenheiros do mundo e saíram das melhores faculdades e realmente nós em Portugal temos um ensino fabuloso. Os nossos alunos são os melhores em toda a parte do mundo e são os melhores em Portugal. Eles fazem as melhores formulações, tudo. E depois metem na máquina. Se, por acaso, alguém tem mal disposto e atirar uma coisinha pequenina que seja para dentro de uma máquina, estraga o trabalho de 300. Portanto, é muito importante que cada um saiba a importância da sua pessoa como individual, não como individualista, num trabalho conjunto.
E, portanto, eu tenho que ir buscando, digamos assim, eficiências ao longo da cadeia produtiva para que o meu artigo, no fim, seja o preço de um artigo normal. Porque a sustentabilidade tem que ser uma coisa normal, não pode ser uma coisa esotérica. Tem que ser uma coisa que está permanentemente nas nossas vidas. Fala-se de lista nova. Eu também, a gestão dos resíduos é complexo, porque, repare, estou a deitar matéria-prima fora e estou a pagar para que me venham buscar. Portanto, estou a ter dois custos. Se eu gastar menos matéria-prima e aproveitar aquilo com eficiências produtivas maiores, não pago duas vezes o mesmo produto. E, portanto, isto são trabalhos. É óbvio que isto tem que ser feito com muita engenharia, porque eu própria não sei se o artigo tem que ir a 10 centímetros ou a 40, eu não faço ideia, quer dizer. Agora, tem que ter jovens, curiosos, empenhados, que questionem tudo. E para mim, uma empresa só tem sucesso se permitir esta irreverência da juventude de questionar tudo o que se faz. Porque eu já não aprendo nada. Como é que é? Burro velho não aprende truque novo. Eu já não aprendo nada. Não é assim que se diz. Pelo menos ali no Minho é. Mas eu tenho que ter jovens que questionem, que ponham em questão tudo o que lhes é dito. Por isso, nós temos realmente uma idade média baixa, 37, 38 anos, gente muitíssimo bem preparada, que possam questionar, porque senão nós sentamos no conforto do dia-a-dia e nem reparamos que estamos sempre a fazer da mesma maneira e depois tentar obter resultados diferentes. Não dá. Claro. Para concluir, eu perguntava a ambos a mesma pergunta, que acho que faz aqui um bocadinho a súmula de muitas coisas que se mencionaram, porque falámos de recursos, falámos de sustentabilidade ambiental, e uma das frases mais ouvidas por quem defende uma reflexão profunda sobre os modelos económicos em que vivemos é que num planeta com recursos limitados não pode haver crescimento ilimitado. Portanto, em algum momento o crescimento tem que ser outro. E eu pergunto se no ESG não faltaria mais uma letra para a sustentabilidade económica também. Ou seja, sustentabilidade no lucro. Lucro. E também há. Isso é um tema? Ou seja, tema. pôr um teto no lucro para crescer noutros sentidos? Um dos pilares económicos da sustentabilidade é assegurar o futuro através de uma sustentabilidade financeira. Porque, vamos ser realistas, só há crescimento económico e só se pode pagar bem se fizer dinheiro. E fazer dinheiro não é pecado. Depende da maneira como a pessoa utiliza. Mas uma empresa só pode crescer e só pode ter a maneira de pagar bem e ter o seu talento atraído e retido se der aos jovens, principalmente hoje em dia, porque antes as pessoas até aceitavam fazer carreira, mas hoje tem que ser mais rápido, se lhes oferecer condições económicas que satisfaçam as suas necessidades. Não estamos a falar de fazer dinheiro e nisso, felizmente, as empresas familiares têm uma noção de que é mais importante criar riqueza que fazer dinheiro. Isso é muito importante, mas temos que assegurar o futuro, porque se de outra forma não temos progressão da economia e todos nós queremos viver melhores. Ninguém quer ir para os anos 70. Claro. É que todos nós falamos muito em parar algures, mas realmente nós vivemos hoje em dia com condições excepcionais. Também pedir agora às pessoas para ter menos conforto térmico em casa porque a eletricidade está cara? Acha que alguém vai querer? Sim, um dente sem anestesia, não é? Tirar um dente sem anestesia também é interessante. Agora, isto tudo não pode cair no excesso. Tal como atacam a fast fashion, e muito bem, quer dizer, para que é que eu hei de ter 3 t-shirts, só preciso de 2? Mas isso depois, eu tenho 3 t-shirts, se comprar na Shine. Se comprar aqui em Portugal, só tenho dinheiro para ter uma. Se calhar eu só preciso de uma, boa. Não preciso de 3. Mas isso tem muito a ver com a mudança de atitude. E não nos podemos esquecer que nos anos 80 éramos injetados com compra, tem, posse, quanto mais melhor. E, Sacos portanto, de plástico ilimitados no supermercado. Não é? mas eu vou dizer uma coisa. Declaração de interesses. O plástico é a melhor invenção do século XX. E dizer que a poluição nos oceanos, a culpa é do plástico, é a mesma coisa que dizer que a culpa dos fogos é das árvores. A culpa do plástico nos oceanos é das pessoas. O plástico é uma matéria reciclável.
Nós é que a tratamos mal. Porque 90% do que anda a flutuar no mar vem de 10 rios, 8 na Ásia e 2 em África, e 1 nas Filipinas. Portanto, 7, 1 e 2. O problema não está no plástico, está na atitude das pessoas perante o plástico. Porque se não tivéssemos plástico, íamos pôr o quê? A madeira? Dos seus óculos? No seu tablier? Na sola dos seus sapatos? Portanto, é preciso ter a noção o que é realmente e honestamente um produto ótimo ou não. E o plástico é realmente um excelente produto. Muito Temos bem. é que saber usá-lo. Mais uma coisa fascinante que a Isabel trouxe para nós hoje. Eu queria dar ao Ricardo a possibilidade de concluir, de acrescentar alguma reflexão e depois temos uns minutos para perguntas do público que eu tenho a certeza que terão já preparadas. Eu acho que aqui a grande reflexão é a forma como vemos a ideia de sustentabilidade. Sustentabilidade acho que é uma palavra que está morta. Portanto, qual é a nova palavra? A nova palavra é a regeneração, que é outra, os ingleses chamam isso um mouthful, não é? É uma palavra péssima, regeneração. Mas na realidade é uma palavra ótima, porque todos nós percebemos que a ideia de regeneração é dar vida, injetar vida. Injetar vida no ambiente, injetar vida nas pessoas, injetar vida nas empresas. Portanto, vamos ter que encontrar aqui uma palavra que signifique isto, mas seja uma palavra mais sexy. E eu faço sempre uma pergunta, uma provocação aos meus colegas de marketing lá da universidade, não é? Porque nós hoje estamos completamente manipulados a consumir o que quer que façamos, não é? Portanto, se vocês disserem a coisa mais terrível ao vosso telefone, daqui a 3 minutos no Instagram vai aparecer um anúncio com a coisa mais terrível que vocês disseram, não é? Portanto, isso... E eu provoco muitos dos meus colegas de marketing a dizer assim, olha lá, se nós podemos dizer às pessoas para consumir coisas horríveis, porquê é que não podemos usar isso para eles consumirem coisas boas? E a resposta deles é sempre a mesma, é que não dá tanto dinheiro. Não vende. Não dá tanto dinheiro. Vende também, mas não dá tanto dinheiro. E, portanto, nós temos que conseguir usar as armas que temos para regenerar. Regenerar até este tipo de atitude, estás a ver? Regenerar isto. Eu acho que é isso que nos falta. De querer mesmo injetar vida. Agora, esta palavra também ainda não vai ser aquela que nós precisamos. Mas a atitude é esta. Muito bem. Então, passo a palavra ao público. Creio que há um microfone na sala, se quiserem. Se não, uma mão no ar. Temos ali uma questão já. Olá, boa tarde. A minha pergunta era para a senhora Isabel Furtado. Falou há pouco sobre a genialidade dos plásticos na nossa economia, na nossa sociedade, mas eu queria perguntar se a libertação de nanoplásticos, que são pequenas partículas que os produtos plásticos libertam, se não é um perigo para a nossa saúde e para o planeta. Obrigado. Com certeza que é. Por isso é que os temos de ter cuidado na sua vida posterior, no seu desmantelamento. Não podemos atirar de forma alguma plásticos para o oceano, ou para os rios, ou para o lixo. Não podemos. Nós temos que o tratar e o plástico, sendo reciclável, não liberta partículas. Agora, isso é plástico. Não vamos confundir com o poliéster que existe na roupa. E a maior parte das fibras realmente vêm de materiais sintéticos das roupas. Porque são fibras, desentrelaçam. O plástico compacto não tem um impacto tão grande como o plástico em fibra. Esta carpeta onde estamos é possivelmente de acrílico. É um derivado do petróleo e tem fibra. E esta fibra é solta, liberta-se. O plástico, num saco de plástico, não liberta fibra. Liberta se for, como é que se diz, cortada. Portanto, se for devidamente dispensada ou desmantelada ou enviada para um tipo de reciclagem correta, não temos esse problema. Ontem estava o Pacto da Bioeconomia Azul e a TMG levou uma camisa feita com 10% de restos de rede de pesca. Pode-se aproveitar. Claro que redes de pesca também é mau, mas nós também temos que ter redes de pesca. Portanto, isto é tudo uma questão de tentar evitar o impacto máximo que as coisas possam ter. Agora, as nanopartículas são essencialmente poliésteres, que no fundo são plásticos, são derivados de petróleo, mas vêm muito dos têxteis também. Dos têxteis, das carpetes, de tudo que nós temos. Mais mão, está ali uma mão no ar. Boa tarde. A minha pergunta era para o Ricardo. Eu já tinha ouvido a sua história dos 20 valores e já na altura tinha ficado a pensar.
se essa turma fosse mais representativa de uma sociedade, portanto, se houvesse mais diversidade, mais agentes diferentes e não um grupo de futuros CEOs ou que ambicionam liderar, não é? Seria mais fácil de ensinar sustentabilidade? Eu não sei, porque o problema é o consenso. O problema é o consenso. O problema é que nós não temos mecanismos de consenso. Nós temos mecanismos da minha opinião, a tua opinião, opinião. Nós não temos mecanismos de consenso. Nós achamos que o consenso é fraco. Quando o consenso é a coisa mais forte. E isto tens que mudar a tua forma de ver algumas coisas centrais, não é? Porque este é um exercício de generosidade. A generosidade não é mais fraca que a justiça. É só aplicada em momentos da vida diferentes. Em momentos da vida vais ter que aplicar a generosidade. Na maior parte da tua vida vais ter que aplicar a justiça. E, portanto, este é um exercício de consenso. E essa é a verdadeira lição para os meus alunos, porque é que nós não conseguimos consenso? E eles são muito homogéneos, não é? Portanto, o consenso torna-se mais difícil se eles fossem mais representativos da sociedade. Porque a sociedade está completamente polarizada neste momento, não é? Tudo é eu e os outros. Tudo. Os que gostam do Ronaldo, os que estão contra o Ronaldo. Neste momento não é? Os que estão deste lado, os que aceitam a sustentabilidade, os que estão nesta viagem de sustentabilidade e os outros. Seria ainda mais difícil Penso que sim. Penso porque nós temos que conseguir isto desde miúdos, não é? Isto é uma questão de educação. A educação tem que ter uma parte, e que vocês trabalham muito a educação aqui, tem que ter uma parte coletiva. Portanto, todos ganham, todos perdem. Esse é o grande... Pior, agora, se calhar, posso só falar de IA um segundo? Claro. Até porque é obrigatório. É obrigatório. Faz parte do currículo, não é desta cadeira, falar de IA. Eu vou contar uma história que é hilariante se não fosse trágica, não é? Eu tenho um filho de 17 anos que faz tudo, o ChatGPT é uma extensão dele, não é? Uma extensão da criatura, é o ChatGPT, não é? Agora, eu estou muito preocupado com o amor. Que é, como é que o meu filho vai ter uma relação com uma mulher? Porque uma mulher não te vai agradecer as perguntas. Que excelente pergunta, Francisco. Não é? Que excelente pergunta. Obrigado por esta pergunta, Francisco, não é? Obrigado. Eu vou-te dar aqui 3 respostas possíveis e tu escolhe a melhor. Não é possível, não é? Uma mulher, um parceiro, vai-te perturbar, vai-te deixar nervoso, tudo sensações, emoções que o ChatGPT não te dá. O ChatGPT dá-te certeza, dá-te direção. Um parceiro não te vai dar isso. Portanto, como é que tu vais amar? Como é que vais amar? Usa Antrópico. Usa Antrópico, que é melhor. Pois, usa o Antrópico, usa o Claude, não é? Mas como é que vais amar? Tu estás a perceber? Isto é uma mudança mesmo grande da forma de vivermos. E isso serve para tudo o que nós estamos a falar aqui, não é? Como é que vais usar isto para força de bem? Consenso. Procura de consenso. Procura de coletividade. Voz coletiva, não é? Uma última questão. Na sua empresa, quando faz contratação, quando entrevista pessoas geniais que temos aqui no país, há algum critério de consenso, de bondade nessa contratação? Ou é só a nota, o melhor, o mestrado, o doutoramento? Nunca a nota. Aliás, não sou eu que faço a primeira triagem das contratações, mas essencialmente eu procuro coisas diferentes, coisas que me falem sobre a pessoa e não sobre só e unicamente o seu percurso académico. E, por exemplo, para mim, um aluno que faça um desporto, que toque um instrumento, que tenha, como no outro dia vi um currículo fantástico, que tenha apanhado um barco cargueiro para ir fazer surf para mais ou menos o fim do mundo e tenha ido 6 meses a trabalhar no cargueiro para lá, ou 3 meses para lá, 3 meses para cá. Miúdos que façam voluntariado. Ou seja, eu não quero uma máquina de nerds. Eu quero pessoas que saibam conviver em sociedade, que tenham também algumas apetências sociais e culturais diferentes, porque se estão muito formatados em só a parte académica, eles não vão conseguir pensar fora da caixa. E eu, para apresentar produtos ao meu cliente, eu tenho que pensar fora da caixa. Eu tenho que saber o que é o mundo.
E, portanto, estas particularidades são extremamente importantes. E também tem que ser boas pessoas, porque, acima de tudo, não chega só a ser profissional. Uma pessoa, acima de tudo, tem que ser uma boa pessoa. E isso tem que estar lá. E não é seguramente pelas notas. Porque penso que entre as duas realidades é isso que falta. Se o mercado pedir boas pessoas, os pais não educarão as crianças para ser o melhor ou a melhor nota, e o sistema educativo ainda é por nota, que é para selecionarmos, não é? A seleção é pelas notas. Em relação a isso, eu posso convidar-vos a puxarem para trás. Estas conversas estão todas gravadas e no nosso arquivo tivemos já 2 com bastante incidência sobre modelos de ensino e a reforma da educação. Portanto, vamos concluir aqui com este senhor. Última pergunta. A TMG tem fábrica, que eu saiba, na Europa, Estados Unidos e China, certo? Você poderia fazer um paralelismo de sustentabilidade, de exigência de sustentabilidade da TMG em cada local? Resumido. Sim, é fácil. Temos a fábrica. Eu dou o exemplo da China, que é sempre o que as pessoas olham mais enviesadamente. Os meus clientes na China são as OEMs europeias. Eu só fiz o movimento para a China porque a BMW, a Mercedes e a Volvo têm lá linhas de montagem e queriam, por causa da sustentabilidade, fornecimento local. Portanto, eu não fui para a China atrás do negócio chinês. Eu fui para a China para assegurar o meu negócio europeu na Europa. E, portanto, quando eu faço um produto para a Volvo, na China ou em Portugal, eu tenho que fazer sobre as mesmas condições. E se uma pessoa pensa que a China está longe dos padrões de sustentabilidade da Europa, é só mais alguns 2 anos, porque a velocidade a que têm vindo a fazer progresso na parte ambiental tem sido muito grande. Mas eu tenho que validar os produtos mundialmente ou globalmente, portanto são sempre os mesmos. Muito bem. E com esta nos despedimos, agradecendo a todos a vossa adesão, a vossa atenção e ao vosso orador. Obrigada. Obrigado.